E começando mais um incrível tutorial de Edge Animate, meu nome é Eber Simeone e eu estou aqui para mostrar para você como você cria um botão Rollover, que é mais ou menos esse efeito aqui, ó. Aí você pergunta, o que é um botão Rollover, que eu nem sei. Bom, seguinte, o botão Rollover, antes de mais nada, é o quê? É um botão que funciona com a interação do mouse. Então, por exemplo, quando o mouse é posicionado sobre um objeto, acontece alguma coisa. Quando o mouse é tirado de cima do objeto, acontece outra coisa. O efeitinho que a gente vai aprender é esse, ó. Quando posiciona o mouse sobre o objeto, vai surgir uma outra bolinha, fazer um outro efeitinho e tal, aparece um texto. Quando tira, faz um outro esquema. Aí você fala, nossa, meu, tá, e aí qual é a diferença disso aqui, de tudo que já foi feito para o Edge Animate? Bom, se você olhar até hoje, né, até hoje, o dia 15/11/2013, a maioria das pessoas que fizeram tutoriais voltados para rollover, fizeram coisas com um script. Você tem que digitar alguma coisinha, você precisa conhecer alguma coisa de CSS, alguma coisa de HTML, preencher certas coisas. Este rollover que eu vou ensinar, você não precisa digitar nada de código avançado ou fazer gambiarra. Você vai usar praticamente tudo que o próprio programa já te deixa fazer. E para desenvolver este incrível tutorial, você só vai precisar do Edge Animate e um pouco de paciência, como sempre. Bom, vou mostrar aqui, ó. Vou criar um arquivo novo dentro do Edge Animate. Vou lá em File, New ou Ctrl N. No Ctrl N abre o palco aqui, branquinho, tá? A largura e a altura é o padrão, você pode mudar se você quiser, mas para isso aqui não faz diferença, então pode deixar como tá. A cor do fundo também não faz diferença nenhuma. O que você vai fazer? Você vai criar uma bolinha aqui em cima, na barrinha de ferramentas que tem ali em cima, Ellipse Tool, tá? Vou segurar o Shift conforme eu arrasto com o botão esquerdo do mouse aqui, ó. Soltei, vou deixar mais ou menos no centro aqui, ó. Ctrl mais para você dar um zoom, vou aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais próximo, quero ver melhor o que tem na tela. Então eu tô com essa bolinha aqui, ó. O que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou criar a animação dessa bolinha. Então do lado esquerdo aqui, ó, no painel de transformação, vou dar um clique aqui, ó, nas opções de escala, tá? Tanto de cima como de baixo. Se você conferir na timeline, ele vai fazer uma escala no valor de 100. Muito bem. Vou arrastar aqui, ó, por esse desenho amarelinho, a timeline, até o tempo aqui 250 na última marcação, certo? Marquei aqui, ó, só um pouquinho mesmo, vai dar, deixa eu ver aqui, é meio segundo, aqui é, acho que é 250, não pode ser. Eu não entendi direito essa divisão que o Edge fez de tempo, tem um segundo, meio segundo, é metade de meio segundo, né, 25 frames, acho que é isso, deixa eu ver, 25... É isso mesmo, deve ser uns 25 frames. 25. Enfim, vai arrastar a timeline aqui, deixar no tempo 250 aqui no final. Clica na bolinha, depois que você fez aqui essa opção de escala, né? Arrasta a timeline até o tempo 250 aqui no final. 250. Vai vir no painel de transformações aqui do lado esquerdo de novo e vai diminuir a escala, tá? Vai clicar no valor onde tinha 100, coloca aí 80. Muito bem, então o que ele fez? A bolinha diminui, tá? Eu vou vir aqui no tempo agora, nesse meio segundo aqui, né? Onde fica essa marcação de 500 no final. Vou clicar no primeiro keyframe, seguro o Shift e clica no de baixo, os dois primeiros, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então volta aqui, ó, arrasta a timeline, ó. No tempo 0 ela está 100%, vai ficar 80 e volta para 100. Muito bonito. Outra coisa que eu vou fazer. Vou deixar a timeline aqui no tempo 0, clica na bolinha. Do lado esquerdo aqui você tem o painel de Color. Vou apertar o keyframe aqui, ó. Add keyframe for background color. Cliquei e ele vai criar o keyframe de cor. Vou arrastar aqui a timeline até esse meio dessa animação que eu fiz aqui, ó, onde já tem os dois keyframes de escala e vou mudar a cor. Vou colocar uma outra cor aqui. Muito bem. Vou arrastar até o final, vou selecionar o primeiro keyframe aqui de background color, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então a bolinha diminui, muda de cor e volta a cor cinza. Muito legal. Essa aqui é a primeira bolinha que eu preciso fazer. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa animação e vou inverter a escala. Não se desespere ainda. Clica aqui, ó, no nome da elipse, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai colar
exatamente a mesma coisa em cima. Só que a diferença é, eu vou minimizar o ellipse copy, né, que é o de cima. Vou clicar aqui nessa setinha e vou minimizar. Fechei, não quero ver o que tem nesses keyframes mais. Só quero ver o de baixo. No de baixo eu vou arrastar a timeline aqui, ó, até o meio, tá? Onde tem esses keyframes aqui, ó. Certifique-se que está selecionado esse elipse aqui na parte de baixo. E eu vou mudar a cor. Vou colocar aqui, sei lá, um vermelho escuro. Eu vou aumentar a escala. Em vez de 80, eu vou colocar 120. Então, ó, uma bolinha vai diminuir e a outra vai aumentar. Olha que legal. Tá? Esse é o efeitinho aqui. Você pode apertar o espaço aí no seu teclado para ver a animação que foi desenvolvida. Muito bem. Deixa eu ver se dá para colocar um outro efeito aqui. Dá, vamos fazer o seguinte. Eu posso colocar um outro efeitinho. Por exemplo, vou pegar essa bolinha, essa menorzinha aqui, ó. Tá de cima agora. Vou clicar nessa setinha do lado para abrir as opções de keyframe. Vou deixar no tempo 0 e vou vir no painel aqui, ó, de Shadows. Tem Shadows do lado esquerdo. Ativa ele aqui, ó, nesse desenho. Vai habilitar os Shadows. Deixa aqui, ó, o X e Y em 0. E aumenta aqui o Blur do lado direito, ó. Tá? Isso aqui é o desfoquezinho que tem. Deixa em 0 também. Tá? Tudo em 0. Posiciona a timeline na metade dessa animação que a gente está fazendo aqui e aumenta o blur um pouquinho. Tá? No final, seleciona o primeiro keyframe, Ctrl C, Ctrl V. Então ele vai criar esse efeitinho aqui de sombreamento. Tá? Para ficar melhor, o que você pode fazer? Deixar no meio da animação, clicar nessa bolinha maior e troca a cor dela. Vamos deixar um pouco mais claro. Ou alguma outra cor que eu consiga ver o efeitinho da sombra. Ó. A sombrinha surgiu da primeira bolinha. Olha que legal. Muito bonito. Vou clicar nas setinhas e fechar aqui, ó, essas layers. Eu não quero mais ver os keyframes. Vou selecionar a ferramenta de texto. Cliquei. Clica na tela com o botão da esquerda e digita aí, acessar o site. Tá? Depois do acessar aqui, ó, dá um Enter para dividir em duas linhas. Muito bem. Fecha a telinha aqui de texto. Posiciona o acessar site aqui em cima. Do lado esquerdo, mude as opções aqui em texto, ó, para ele se basear pelo centro. Fica mais bonitinho. E troca a fonte aqui, ó. Em vez de Arial, coloca um Arial Black. Fica melhor. E eu vou mudar o tamanho. O tamanho aqui está 24, eu vou deixar 12. E posicionar em cima. Para posicionar melhor esse cara, eu vou deixar na timeline aqui, ó, na metade da animação, no meio da animação. Nem no tempo 0, nem no meio segundo aqui. Eu vou deixar no meinho deles. E vou posicionar um pouco acima dessa bolinha azul que eu fiz aqui. Muito bem. Vou marcar o keyframe aqui, ó, de posição e tamanho para o texto que eu acabei de fazer. Ó. Essa opçãozinha que eu tenho aqui, ó, Add Keyframe, né, para o Y. Você confere aqui o texto, ó, foi criado esse keyframe de topo, certo? Vou voltar a timeline para o tempo 0 e vou arrastar o acessar site bem no centro aqui da bolinha. Posiciona a timeline agora no final dessa animaçãozinha, seleciona o primeiro keyframe, Ctrl C, Ctrl V. Ó. Então o acessar site está aqui, ele vai para cima da bolinha e depois ele volta para o meio. Muito legal. Só que agora eu preciso pegar esse texto e jogar para trás. E se você tentar fazer isso pela timeline, arrastando igual faz em outros programas, não vai. E aí o que você faz? Chora. Não, estou brincando. Você vai vir aqui em cima, ó, no painel Elements. Se ele não aparecer, vai lá em cima em Window, Elements. E aí você confere por aqui, que eu achei isso aqui muito chato, mas é por aqui que você troca a ordem dos elementos que tem. Então eu vou clicar em texto e arrastar para baixo dos elementos. Ó. Deixar bem aqui embaixo. Então confere, ó. O texto vem lá de trás, sobe e desce de novo. Legal. Essa é a animação. Para ficar mais bonitinho, eu vou clicar, ó, nas três camadas que eu tenho aqui embaixo e vou mudar a velocidade de movimento dele, o Easing, nesse botãozinho aqui. Ó. Clica no Easing, vou colocar Easy Out, vou colocar o Quart. Os legais que eu gosto é o Quad ou o Quart. Tanto faz, pode escolher o que você preferir. Ó. Deixei o Quad, ele vai um pouquinho mais rápido. Aqui, sinceramente, ficou bem ruim. Mas quando o efeito funcionar, vai ficar bacana. Muito bem, fiz a animação aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso marcar os tempos de pausa, né, onde essa animação vai parar.
Então eu vou posicionar a timeline no tempo 0. E aqui em cima, ó, eu tenho esse desenho, que é Insert Trigger, ou Ctrl T. Quando eu clico, ele vai abrir a função para a minha timeline. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, colocar um stop, vou fechar, e vou posicionar aqui, ó, no meio dessa animação de novo, clicar de novo no mesmo botão ali, ó, e dar mais um stop. Então você tem duas opções. A animação vai parar no tempo 0, vai parar no meio. Legal? Muito bem. Fora isso, em cima desse botão Trigger tem essa setinha para baixo aqui, ó, que é Insert Label, ou Ctrl L. Clica nele e vou digitar um nome aqui, ó. Vou colocar Ida, que é a ida dele, vai continuar o processo. E vou vir aqui, ó, no meio da animação de novo, vou clicar de novo nesse Insert Label e vou colocar Volta. Ou seja, a ideia é a seguinte, quando estiver no tempo 0 vai estar parado, quando o cara colocar o mouse em cima do botão, ele vai rodar essa animação desse Ida, ó, e vai vir até esse meio aqui, ó. Quando chegar no meio, ele vai parar, a não ser que o cara tire o mouse. Se o cara tirar o mouse, ele volta a animação toda. Legal? Essa é a ideia. Então coloquei aqui, ó, o trigger, né? Coloquei os dois stops no início e no meio, e coloquei também os labels no início e no meio. Aí você fala, nossa, muito legal, hein, cara? E agora? Agora vem a gracinha com o botão. Eu vou clicar aqui, ó, em cima da bolinha cinza, botão da direita, e vou clicar na última opção, Open Actions for o nome da sua camada. E aí eu vou colocar aqui a opção Mouse Over. Cliquei no Mouse Over, olha que legal. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, ó, Stop at, essa opção do lado, certo? Então eu vou mandar ele parar. Eu vou mandar ele parar onde? Vou mandar ele parar na ida. Ou seja, quando o cara colocar o mouse em cima do objeto, eita dificuldade! Quando o cara colocar o mouse em cima do objeto, automaticamente a timeline vai ir para o tempo 0, certo? É isso que está acontecendo até aqui agora. Vou descer para a linha de baixo e vou colocar aqui, ó, Play. Muito bem, então o que vai acontecer? O cara passou o mouse em cima do objeto, vai sempre para o tempo 0 e ele vai rodar a animação a partir dali. Muito legal. Aí eu vou clicar aqui em cima, ó, no botãozinho de mais, e vou ter que colocar a ação para quando ele tirar o mouse. Isso aí se chama Mouse Out. Cliquei aqui, vou de novo, vou colocar aqui, ó, Stop at, certo? E aqui dentro, onde está escrito esses numerozinhos, eu vou colocar o nome Volta. Desci para a linha de baixo, coloco o Play. Vamos conferir para ver se você entendeu o processo. Aqui em cima tem as duas abinhas, ó, com as funções que eu estou chamando. O Mouse Over, o que faz? Ele vai para a animação sempre no IDA. Aí você fala, peraí, o que é esse IDA? Cara, esse IDA nada mais é do que o nome que tem na timeline aqui, ó, quando eu inseri o label, né? Que é essa chamadinha. Então a timeline no tempo 0 chama IDA e o meio da animação chama volta, tá? Então no Mouse Over, o que ele faz? Ele vai sempre para o tempo 0, ou seja, o IDA, e vai para o Mouse Out, né? Quando o Mouse Out, quando ele tirar o mouse, ele vai sempre para o meio da animação, ou seja, vai para o volta, que é o meio da animação na timeline. Tranquilo, fecha aqui no xizinho, né? Vou dar um Ctrl Enter, ver se funcionou, ó. Passei o mouse e tirei, ó que legal. Ele funciona perfeitamente. Passei o mouse, legal. Outra coisinha que dá para você fazer. Clica sobre a bolinha cinza e do lado esquerdo muda o cursor aqui, ó. Cursor tem alto. Coloca essa mãozinha aqui, ó, que é o pointer. Vamos testar de novo? Olha lá. Passou o mouse, ó, em cima da bolinha, ele vai e muda o cursor aqui, né? Fica esse cursor, o cursor padrão para quando é botão na internet. Legal? Última gracinha. Só lembrando, eu falei que você não ia precisar digitar nada no rollover. Beleza, o rollover não precisa, dá para fazer isso aqui, esse método que eu usei. Mas para ficar um pouquinho mais legal, quando a pessoa clicar, vamos mandar ele para um site. Então eu vou clicar na bolinha, botão da direita, última opção, vai abrir o painel aqui de novo, ó. Eu vou clicar no maisinho aqui em cima, vou colocar a opção de clique. Nesse clique eu vou digitar window.open, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas aí, ó. Dentro do aspas você vai colocar http e o endereço do site que você quer direcionar a pessoa. O http é um prefixo padrão de coisa de HTML para você poder chamar o site, tá? No final, depois do parênteses, coloca ponto e vírgula para ele entender esse comando.
Muito bem, fecha essa telinha, Ctrl Enter, vamos testar. O mouse funcionou quando eu passo em cima, quando eu tiro também. Quando eu clico na bolinha, ele direciona aqui para outro site. Muito bem, tá aí a função de rollover. Dicas finais. Se você for trabalhar com rollover, o ideal é você nunca fazer animações muito maiores aí do que meio segundo, tá? De animação. Por quê? Demora muito, cara. Geralmente as animações de rollover, quando você passa o mouse, tem que ser rápido. O cara não quer esperar uma animação num botãozinho. Ninguém quer isso, entendeu? Então o ideal é você fazer isso. Fez a animação, rápido. Rápido. Quanto mais rápido a animaçãozinha tanto de movimentação de mouse over quanto de mouse out, tem que ser rápido, tá? E para o efeito funcionar bem, também, tá? Senão pode dar alguns picotezinhos e não vai ficar agradável visualmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não, é só isso mesmo. Bom, espero que você tenha gostado desse efeito. Como eu falei, não precisa digitar nada, né? Nada de códigozinho de CSS, de não sei o que lá, né? Para você poder fazer esse efeito aí de mouse over, mouse out. Isso aí é muito difícil de você achar. Se você gostou, compartilha, indique, se inscreva no canal se você não se inscreveu. Se você já está inscrito, continue assistindo os próximos vídeos aí. Deixe comentários com o que você achou, tá? Se você achou legal, se você não achou. E coloca aí o que você gostaria de estar vendo, os tutoriais, o que você esperava, o que você achou, se você se perdeu. E é isso. Até um próximo vídeo. Até mais.